Então, boa noite. Ao contrário do que é habitual, hoje sou eu mesma a dar as boas-vindas a todos os ouvintes. O Bruno está de férias, merecidas, pois que as goze bem. E vamos nós então começar a noite da Hora da Poesia. E para começar, e como de costume, embora esta linha vá mudar, ou está a mudar lentamente, eu vou começar por dizer alguns dos poemas que chegam até mim, vindos das escolas ou das pessoas que nos ouvem, e vou deixar, se houver tempo no fim, para ler mais 2 ou 3. Vamos fazendo assim. Leio no início 1 ou 2, vejo como corre o tempo em relação ao poeta, porque desta vez é um poeta em estúdio, e depois lerei no fim, caso haja tempo. Uma das informações que eu gostava de passar esta noite, ou aliás 2 das informações que eu gostava de passar esta noite, e que é muito importante que seja dita hoje mesmo, é que para a próxima semana, há falha de poder dizer isto no fim, para a próxima semana nós vamos ter no programa porque ela vai entrar em direto a falar connosco, uma poetisa de renome, já muito conhecida em Portugal, já faz parte das várias antologias, mesmo das antologias escolares, que é Maria de Rosário Pedreira. Portanto, convido-vos para assistir a esta Hora da Poesia para a semana. Ela vai entrar connosco em direto, com a impossibilidade, enfim, mora muito longe, Lisboa é demasiado longe, e ela não poderá estar connosco em estúdio, mas vai falar connosco. E dizer-vos que no próximo sábado, na Póvoa de Varzim, no emblemático de Anavar, a Hora da Poesia vai estar presente, associando-se a uma iniciativa dos poetas poveiros amigos da Póvoa, que decidiu, a Póvoa em si, pela mão dos poetas poveiros, homenagear José Carlos Vasconcelos. A Hora da Poesia estará lá para fazer a apresentação da biografia e obra deste poeta, de tantas coisas que é, ele é efetivamente um grande poeta. E posto isto, que são as 2 informações iniciais, ia dizer-vos então um poema, um só, desta vez, e se tiver mais tempo direi mais no fim. Dando conta que na passada semana, a convite de uma escola secundária, estivemos em Ronfe, Francisco Correia a apresentar o seu livro infantil, e de tarde a Hora da Poesia esteve a falar sobre amor em Camões. Curiosamente, tenho imenso orgulho em poder dizer isto, no final do evento em si, dessa palestrazinha sobre Camões lírico e épico, fui abordada por imensos alunos do 9º ano que estavam a dar justamente Camões, e deixei o meu contacto, e felizmente chegaram já muitos poemas à minha mão. Eu vou dizer um curto, que é o Passou. Passou e marcou a sua presença. Cruzou o seu olhar, que mata o meu orgulho e a minha dignidade. Esta vontade de lutar contra esta dura e cruel realidade e vencer na guerra impossível. Mas ainda vou dizer outro, curtinho, de uma Ana Bento. Ana Bento ouve-nos em Lisboa, e parece-me assíduo a ouvir o programa, mas sendo ou não, é dela o poema que vou dizer-vos e que se chama Contemplação. Da janela da minha alma contemplo as estrelas, e a suavidade plena da eternidade contemplo as pétalas das flores inspiradores de um sorriso, contemplo o brilho do sol que me revitaliza a alma, contemplo o arco-íris que enaltece as profundezas do ser, contemplo a seiva da vida, o amor, a luz cintilante, onde o céu da alma se torna claro. Contemplo a virtude da esperança renovadora, contemplo um horizonte onde a serenidade triunfa, contemplo a presença de uma revelação em que a imensidão de Deus brota na sua plenitude. Obrigada, Ana Bento, espero que nos ouça e tenha gostado da que foi hoje a sua primeira participação neste programa. E agora, a todos os ouvintes, apresentar o nosso convidado da noite. E como eu largamente fui referindo no Facebook e todas as pessoas que fui contactando, temos connosco esta noite José Sepúlveda. Boa noite, José. Boa noite, Conceição. José Sepúlveda é um nome que é, enfim, reconhecido cá em Vizela, porque inclusivamente tens família cá em Vizela. Tenho um filho meu que aqui tem há alguns meses e que vai trabalhando por aqui também. Exatamente. Então, quer dizer, isto nem sequer é uma terra desconhecida. Mas, independentemente disso, tens participado e dado a tua contribuição e presença aos variados saraus que se vão realizando cá em Vizela. Mas desta vez és o convidado da Hora da Poesia. Eu quero dizer-te bem-vindo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite,
porque é hora de falar de ti. Se há alguém que tem que agradecer e estar aqui presente, sou eu. E, efetivamente, não tem sido um objetivo meu divulgar muito aquilo que vou escrevendo um pouco para a gaveta e, portanto, não tinha, digamos, o propósito esse propósito alargado de fazer conhecer aquilo que vou escrevendo. Mas os outros têm de estar atentos a isso, e quem está a fazer uma hora da poesia e começa a ver um soneto e depois um poema e pergunta de quem é e vai-se apercebendo, porque tu surges na poesia como um protetor dos poetas. Mas eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Deixa-me dar só umas notas biográficas que fazem sempre o retrato mais completo do poeta que temos, enfim, aqui em estúdio, tu neste caso, e tu nasceste por aqui perto, em Delães, Sim, embora... Delães, e resides hoje na Póvoa, a tua terra de adoção ou não? Sim, a Póvoa é a terra de eleição, de eleição mesmo. Eu lembro-me quando era pequeno, quando comecei a ter algum gosto pela poesia, que num poemazito que fiz e que publiquei já, suponho que por altura de 1968, num dos jornais da Póvoa, que dizia: quando for grande quero ser poveiro, eu e mais o meu parceiro. Muito bem, então hoje és mesmo poveiro, apesar de elas... Embora com residência em Vila do Conde, eu costumo dizer que eu sou poveiro com dormitório em Vila do Conde. E pronto, está muito bem, não deixa de ser poveiro por isso. Muito bem, daquilo que sei, esse gosto pela poesia começou a aparecer-te por volta, na adolescência, digamos assim, por volta dos 12 anos. E é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, sem entrar em lugares comuns propriamente ditos, mas tem de se fazer sempre isto, que é perguntar: foi uma influência familiar, foi a escola, é qualquer coisa inexplicável, que é um dom que te apareceu por volta dessa altura, foi um acaso de uma leitura, foi um encontro com um poeta? Como nasceu? Tu sabes explicar? Eu sei mais ou menos explicar isso, não é? Portanto, dentro da família de Sepúlvedas há sempre gente que escreve já há muitos anos, de longas gerações. Mas aquilo que mais me influenciou, sem dúvida, foi o meu pai. O meu pai, embora não escrevesse poesia, ele tinha uma alfaiataria aqui em Delães e com muita frequência ele, portanto, junto com os amigos, às vezes fazia assim umas brincadeiras, uns poemas, e muitas vezes cantarolava esses poemas através, sei lá, de algumas músicas que fossem conhecidas, populares e isso. Ele ia inventando umas músicas e ia, portanto... Então é uma questão de ADN, é genético. Isso mesmo. Por exemplo, quando ele foi para a Póvoa, ele trabalhava numa indústria de confecções, não é? E então nessa indústria de confecções ele pegou numa linda música que é o hino de Vila Real de Trás-os-Montes, e então fez uma música em que falava da empresa, e que falava dos empregados, e que falava com muito carinho de tudo aquilo. E isso foi-se fincando, digamos, em mim. Foi mais ou menos pela altura que eu fui para a Póvoa, com os meus 11 anos, mais ou menos, e isso foi-se fincando, e ao mesmo tempo eu fui achando gosto, embora, digamos, o gosto pela poesia já fosse da primária. Mas os primeiros poemas, na verdade, foram escritas mais ou menos pelos 12 anos. Olha, eu vou dizer já um poema a abrir os teus sonetos, porque é como sonetista, embora tu não faças apenas poemas, sonetos, eu sei que não, e a tua obra, enfim, largamente o demonstra e revela muito isso, mas é sobre o soneto que eu gostava mais de falar. Não é por acaso que eu tratei Antero de Cantal nas 2 últimas semanas, achei que tu eras um corolário natural daqueles 2 programas. Imagina em que ponto eu te considero, mas é verdade, é porque depois de Antero de Cantal, ou de um Bocage, ou de um Camões, eu lembrar-me-ia de ti, de tal maneira gosto dos teus poemas, e dos teus poemas, dos teus sonetos. E era já o primeiro poema que eu ia dizer, e que se chama Poetas. Quantos poemas fiz, quantas belezas mandei ao meu amor quando era meu. Quantas loucuras vãs, quantas vilezas ridículas contei, quantas, ó céu. Chamaram-me poeta, quais nobrezas, que és tu, irmão poeta, mais que eu. Poemas são palavras, são certezas, que a mais singela frase enterneceu. Poetas somos nós, é toda a gente que vive neste mundo, e é somente a forma de escrever que em nós varia. Se alguns dizem poemas a cantar,
Também os há que os dizem sem falar, e quem, silente e só, faz poesia. Parabéns, eu acho isto uma verdadeira maravilha. Francamente, gosto muito dos teus sonetos, e tenho-te dito variedíssimas vezes, mas para começar, e para que os nossos ouvintes comecem a ter um cheirinho desse gosto, dessa técnica, deste arranjo formal que tu consegues, és exímio. Eu disse isso no Facebook e continuo agora a dizer. Este poema foi escrito já há alguns anos, ele depois teve assim, digamos, um cheirinho mais recente, mas esse poema foi escrito muito próximo de 1970, 72, foi por aí mais ou menos. A beleza não tem época, é. Não é? É o que prova. E então o soneto então é que não tem, não é? Não tem mesmo. Vamos buscá-lo lá, António Ferreira, que introduziu cá, não é? Portanto, não, está muito longe, mesmo muito longe. Bom, mas nós vamos continuar a nossa conversa, e sei que desde muito cedo começaste a ter colaboração em revistas e jornais, e que hoje mais propriamente és o administrador de um grupo de poetas, dos poetas poveiros que eu já referi, e és administrador do Solar dos Poetas, que é um grupo de poetas do Facebook. E com cerca de 2.430 e tantos poetas lá. Exatamente. Oxalá não estejam a ouvir, não é? Porque hoje é o mestre que está a ser entrevistado. E tens um blog, aliás, onde eu fui espreitar muitas das coisas que hoje estão aqui a ser ditas e que vão ser reveladas. Mas depois deste poema, eu queria te fazer uma pergunta que faço, enfim, acho que mais ou menos vou fazendo aos poetas que me passam por aqui. O poeta, tu és um ser solitário. Tu és solitário. Eu creio que o homem por si mesmo é solitário, não é? É solitário e gosta de viver em sociedade. Às vezes digamos, parece um paradoxo, mas é isso mesmo, não é? E quantas vezes nós nos sentimos cada vez mais sós quando nos encontramos no meio de uma multidão. Sim, isso é verdade. Às vezes estamos rodeados de amigos por todos os lados. É verdade. E nessa altura sentimos muita Como diz, andar triste perante a gente, não é? Não seja ele o Camões, não é? E o soneto, sim, e o soneto também. O contrário é verdadeiro também. Muitas vezes estamos sozinhos e parece-nos que estamos acompanhados. E quanto mais não seja pela poesia, na verdade estamos. Exatamente. Hoje, portanto, confessadamente, já ouvimos, resides na Póvoa, casado com uma poetisa. A Amidine é uma menina muito querida que eu conheci há cerca de 40 anos e que também tenho o dom de escrever poesia muito linda. Exato. E sobretudo com muito sentimento. Olha, a Amidine, que está também em estúdio, embora não esteja aqui rigorosamente ao nosso lado, é também uma poetisa, e eu pergunto, curiosamente, a quem surgiu primeiro a poesia, ou isso foi uma questão de osmose? E, portanto, eu não sei quando é que a Amidine começou a escrever poesia, mas eu já escrevia há bastante mais tempo de que... Muitas declarações de amor em poesia. Isso, muitas declarações de amor. Imagino. Há muitos anos, há mais de 40 anos que já o fazia, não é? Há mais de 40 anos um pedaço. Independentemente de tudo, há em ti uma espécie de um homem solitário que eu acho que se adivinha, que se lê nas entrelinhas dos poemas, mas também um coração turbulento. Eu acho que às vezes precisa de se perdoar. E eu vou dizer um poema muito bonito que fala exatamente disso e que pede perdão. Se chama Perdoa. Eu sei que vivo em falta para contigo, que vivo sem viver na tua luz. Eu sei que sou irmão, não sou amigo, e longe de ti vivo, meu Jesus. Eu sei, não sei viver se estou sozinho, e meu agir eu sei como te ofende. E quantas vezes fico no caminho, se há um aliciante que me prende. Eu sei que este viver não vale nada. É como areia em praia abandonada, é barco em alto mar sem direção. Por isso,
Aqui me encontro humildemente, pedindo a tua ajuda. Sê clemente e dá-me, Cristo amigo, o teu perdão. O perdão, tu também és capaz de ter a humildade de pedir perdão? Sim. Isto não é uma confissão que quero que me faças a mim. Eu acho que se completa os fiinhos todos, a tal tela que se pretende para formar esse homem poeta que está hoje aqui à minha frente, é bom que se perceba também. É nesse sentido, não é vasculhar a vida de maneira nenhuma. Eu a única coisa que poderia dizer sobre esse poema é que eu escrevi com muitas lágrimas nos olhos, na altura em que ele foi escrito. E as lágrimas escorriam pelos olhos, porque eu sabia que efetivamente, portanto, havia coisas que não estavam certas na minha vida, e eu sou crente. São vivências, portanto. Sim, são vivências mesmo. Tu és crente, é isso que se deduz daqui? Eu sou crente e tinha consciência que efetivamente não andaria a proceder de um modo como essa pessoa em quem eu sou crente gostaria que eu procedesse. Pois, tu dizes, e muito bem, uma frase lindíssima, com que remata o poema, que há aliciantes que me prendem e que me desviam do caminho. Isso. Somos todos assim um pouco, mas enfim, eu acho que é extraordinariamente superior da parte de alguém saber se encontrou o erro, saber pedir perdão, seja a quem for, e neste caso tu pediste muito bem, é esse Cristo em quem crês. Uma das outras temáticas que tu tens em permanência no teu livro, não é ainda livro, mas deixa-me cá já revelar que brevemente vamos ter um livro. Livro é isto que eu tenho aqui, mas não ainda editado, enfim, em forma final. É falar do amor. És um poeta do amor. Um amor imaginado ou vivido não me interessa, mas há um amor vivido, conhecido, e é exatamente dedicado a essa tal poetisa, que nós não sabemos quando é que começou a escrever, e que é a tua mulher, a Amidine, já agora fica aqui o nome. E eu vou dizer-vos um poema que eu achei extraordinariamente bonito, porque senti, e tu tiveste, não é muito fácil ter-se isso em poesia, quando um poeta escreve, por postar o seu próprio nome no poema. Então, vamos ouvir O Teu Sorriso. Que paz imensa sinto ao olhar para ti. O teu olhar transmite-me candura, e ao olhar-te foi que percebi quão belo é o teu amor e a tua alma pura. Deixa-me olhar o teu olhar sereno, sentir todo esse afeto que irradia. Quero afagar teu rosto e num aceno viver tanta paixão, tanta alegria. Deixa-me olhar teus olhos, glória infinda, paz perene, Anita, como és linda. Vem, traz-me o teu sorrir, à minha querida. Se me ofereceres o teu sorrir sereno, guardá-lo-ei para mim, qual verbo pleno, e ele será meu por toda a vida.
Cá está o parabéns ao poeta e parabéns ao poeta que o fez e parabéns a quem mereceu este soneto. Parabéns mesmo. Eu estava há bocado a falar, porque se vê também que se vê lá nos teus poemas tu és uma alma inquieta. Sim, inquieta e muitas vezes incompreendida. Às vezes as pessoas não entendem que... Louco por entre os loucos? Muito louco. Tu dizes isso num dos poemas, dos teus sonetos. Muito louco por entre os loucos. Às vezes, portanto, o poeta sente-se um bocado incompreendido. Neste caso, o aprendiz do poeta que sou eu, não é? Sente-se assim um bocado incompreendido, porque às vezes para escrever poemas nós temos necessidade de ter emoções, alguém que nos inspirar. Alguém que nos inspirar. E, portanto, esse alguém que nos inspira muitas vezes é muito mal compreendido e que é muitas vezes deturpado, inclusive, e que nos traz alguns dissabores, mas nós temos necessidade de fazer isso. Vivências imaginadas ou não, há sempre algo onde ir buscar. Olha, já agora que me estás a falar nisso, não é por aí que vou, mas quero falar, quando queremos fazer um poema, o teu poema é predominantemente o soneto. Bom, e eu queria parar agora aqui um bocadinho. É através do soneto que tu transmites tudo. A dor, a incompreensão, as grandes emoções, as desilusões, caminho, travessias difíceis. Tudo isso está... O soneto serve-te. É realmente o tapete onde te sentas. É para onde passas todas as tuas vivências, todas as tuas experiências, todas as tuas sensações. Diz-me uma coisa. O soneto porquê? Aí foi influência, ou não? Óbvio que foi. Já referiste aqui alguns dos poetas que me influenciaram, portanto, na questão de sonetos, que eu comecei a ler muito novo, lá está, a partir destes tais 12 anos, e referiste muito bem Antero, o pai dos sonetos, o pai, claro. Para mim o melhor. É para ti o melhor, Antero de Quental. É para mim o melhor, mas depois temos Camões, que é de facto uma referência, mas temos outros também que não foram referidos, como o Nobre, como o Bocage, Espanca e outros, poderia referir outros. Mas, de facto, estes foram as grandes referências. E sente-se nos teus poemas que algures, alguma vez se beberam essas influências e tu as bebeste também, como influências também. E na verdade é o que eu dizia, o soneto é onde depositas essas, todas as emoções, a dor, a alegria, ânsias, muitas ânsias, o tal desassossego, a tal inquietude do poeta. Bom, mas agora vamos ter a colaboração especial de uma amiga de longe que vem dizer-nos um poema. Olá, boa noite, Elizabeth. Viva Conceição. Olá, muito prazer em ouvir-te. Boa noite, meu bom amigo Sepúlveda. Toma lá um abração daqueles grandes, hein? Um abraço. Obrigado por teres vindo. Pela oportunidade. Um grande abraço a ambos. Olha, Elizabeth, tu não agradeças a oportunidade, porque tu é que te foges delas, porque eu gostava imenso de ter aqui mais vezes. Eu prometo. Pronto, então fico à espera que para uma próxima oportunidade, seja quem for o poeta, desde que gostes da obra, ou do soneto, ou do que quer que seja em termos de poema que gostes de dizer, é só dizeres, minha linda, tens a porta, não é aberta, é escancarada. Obrigada. Está certo? Então, desta vez, o que é que vamos ouvir? Ora, diz-me, por favor. Solidão. Exatamente. Então, força, apanha ar fresco e vamos a isso. Então cá vamos nós. Anseio de ser eu. Para que existo? Anseio de disfarçar com toda a gente. Anseio de imitar um outro Cristo, que a ser como eu pensava, era diferente. Anseio de sonhar. Sei que sou visto por loucos como um louco. E meu ser sente que ser humano é ser, mas não ser isto que faz sofrer de forma deprimente. Abaixo a vida, cega, desregrada. A paz à minha alma atormentada. Não mais quero ser poeta. Deixa de ver meu pobre coração, bem longe da falácia, da ilusão. Meus versos
que apodreçam na gaveta. Ele o diz, nós não o desejamos. Que apodreçam na gaveta, ele o diz, provavelmente num grande momento de solidão e de tristeza. Mas a verdade é que era uma perda para todos nós, não achas, Elizabeth Luís? É assim, para mim fica difícil falar da obra do Sepúlveda, porque o Sepúlveda, para mim, é uma pessoa muito especial, que marcou 2 anos da minha vida. Eu gostava, Conceição, se me deres licença, são só... Olha, o programa é dele e eu vou dar-te com certeza. Só que tu entendes que este tempo é para divulgar o poeta mais que eu sei e mais que eu saiba. O que eu sei consiga. Sim, mas vamos a isso. Diz. É assim, é 1 minuto para cada um de vocês. É demais. Gostava publicamente de reconhecer de forma transparente o quanto é importante os elos criados com o Sepúlveda e a sua esposa. Que também está aqui presente. Pelo nome deles, que eu no Norte fui transformada na Luísa Furacão. Obrigado por serem quem são. E quanto a ti, Conceição, mesmo não te conhecendo pessoalmente, aprendi a gostar de ti. Muito obrigada. Pelo cuidado, pela atenção e muito carinho que já foi provado. Conceição, nunca deixes de ser quem és. Muito obrigada. Um grande abraço a vocês os dois. E um abraço para um beijinho Lida. por mim, à Ami. Eu só queria agradecer-te o modo como apresentaste o soneto, porque efetivamente até parece um grande soneto feito por um pequeno poeta. Muito obrigado. Muito obrigada. Um beijinho. Um beijo para ti também. Boa noite. Boa noite, Elizabeth. Muito obrigada pela tua colaboração. E temos aqui uma voz embargada, não é? Porque a vida também prega partidas às pessoas, e quando nós embatemos com um poema que também fala de nós, mesmo sendo teu, às vezes é doloroso. E este poema fala efetivamente de solidão, fala de tristeza, de introspeção e de muita nostalgia. De desapontamento também. Não? De desapontamento. São momentos. A seguir pode vir com certeza. Um soneto totalmente... De luz, a vida é assim, é evidente. Mas a verdade é que tu tens isso recorrentemente. Tens momentos de desapontamento, de fuga para dentro, e tens outros de relativa euforia. É, muita instabilidade. É a tal inquietação de que eu falava há bocadinho. E quando referiste a palavra momentos, sorri, porque eu tenho aqui selecionado para dizer esta noite um poema, não um soneto. É só para mostrar aos nossos ouvintes que quem temos aqui, José Sepúlveda, não faz apenas sonetos. Mas é um poema que se chama Momentos, mas que é um momento muito bonito, porque apela à tua e à nossa reflexão, brincando com as palavras. Às vezes, eu costumo dizer que faço, que quero escrever um poema selvagem, muito à imagem daquilo que sou, que não obedeça à métrica ou à regra. Não, tu desce à métrica, no soneto, que é rígido formalmente, tu ali não falhas nada, nem em relação ao gosto, a estética do próprio soneto, nem à rigidez formal, porque é rígido, o soneto é uma forma e uma fórmula rígida, mas tu ali, na maior. Mas gostaria de dizer que 2 ou 3 dos melhores, daqueles que eu considero os meus melhores poemas, não são sonetos. Pois, acredito que sim. Hoje, meia culpa, e tu sabes que eu te convidei em função do sonetista, mas eu vou dizer agora um poema que não é um soneto, também para mostrar que não é apenas sonetos que faço. E chama-se Momentos. Há momentos na vida em que temos de parar, meditar, refletir. Pegar no baralho de cartas da vida e baralhar, repartir, reescalonar. Realinhar as nossas atividades, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, os nossos sentimentos. Pegar em damas e valetes e colocá-los no lugar. Ter mão nos duques e nos ases e preparar. Alinhar naipe por naipe,
para lançar com segurança, com esperança de ganhar. Estar atentos aos momentos em que temos de jogar e então pegar nos trunfos que temos no coração e apostar. É chegado o momento de avançar, de surpreender, ganhar. Há momentos na vida em que temos que agir para que não sejamos surpreendidos, traídos e deixemos de sorrir. E este também corresponde a momentos? Também corresponde a momentos. Tu identificas os poemas pelo momento em que a luzinha te surgiu para o fazer? Este poema, Momentos, foi escrito numa altura em que eu tinha a minha vida muito assoberbada, andava com muitas coisas. Ao mesmo tempo. Com muitas coisas ao mesmo tempo. E era preciso reescalonar. Exatamente. E foi daí que me surgiu a ideia de escrever esse poema. De resto, portanto, são uns momentos de introspeção que nós às vezes temos. Introspeção. E quem não... Olha, os poetas sem introspeção. Eu acho que, vivendo apenas para o exterior, eu acho que nenhum poeta se levantava de pé, ou pelo menos os seus poemas não teriam chegado até nós com a mesma beleza com que nos atingem. Não consigo dissociar a ideia do poeta sem introspeção, não é? Porque o poeta tem necessidade de olhar para si, mesmo que às vezes não goste de se olhar ao espelho, tem necessidade de se olhar para si, de se reconhecer ou não reconhecer, mudar de rumo, reescalonar, pegar nos trunfos, nos naipes e endireitar tudo isso. E eu ia-te perguntar justamente, tu passeias muito por dentro de ti? Muito, passei muito por dentro de mim. Como te disse, desses poemas que eu podia citar-te dezenas de poemas, sonetos também, não é? Mas dos poemas de introspeção, um desses textos que eu disse que gostava mais, chama-se precisamente Introspeção. Chama-se precisamente Introspeção. E eu não escolhi, vê lá bem. É verdade. Bem, mas isso, olha, é o que tem de ser, fica para outra altura. Mas, na verdade, portanto, são momentos em que nós temos necessidade de pensar em nós, de entrar no nosso interior, tentar compreender-nos, tentar compreender também aquilo que está à nossa volta e tentar um bocadinho enquadrar-nos naquilo que é a vida. Nós muitas vezes andamos perdidos, não é? Às vezes andamos perdidos, sim. Olha, deixa-me perguntar-te outra coisa. Perante essa introspeção surge a necessidade de lavar a alma, é isso? Isso, muitas vezes. É isso que se sente. O soneto é uma forma de limpar? Uma forma de limpar, uma culpas forma de gritar. Ou não, de gritar, sim. É uma forma de gritar. De intervir, claro, muitas vezes, é evidente. Mas... E de exprimir também sentimentos que às vezes temos por alguém, não é? Por exemplo, uma forma de chegar ao outro. Sim. Eu tenho, por exemplo, sonetos feitos aos meus familiares, ao pai, ou à mãe, à avó, aos netos, aos filhos, e todas essas coisas. Sim. E, portanto, é uma maneira também de fazer chegar um bocadinho uma mensagem a eles, de que gostamos deles, de que estamos atentos aos seus problemas, às suas vidas. E, portanto, fazermos afagos e gestos de amor através das palavras. Isso mesmo. Às vezes não sabemos muito como fazer com gestos, e vamos fazê-los através das palavras. Olha, dessas viagens interiores, uma das coisas que eu acho que deve fazer criar o tal instante, como dizia Cecília Meirelles, o tal instante inicial da criação, aquela tal luzinha, que o próprio poeta nem sabe explicar. A Póvoa deve-te ajudar, porque há momentos amenos de amenidade, de quietude, ao contrário da inquietação pessoal. A Póvoa, a natureza, o mar, a praia, o pôr do sol, traz-nos momentos de quietude, e é sobre um desses momentos que eu vou dizer um soneto. Pôr do sol. O mar está sereno. Pela areia, gaivotas mil brincando ao desafio. É fim da tarde e já a maré cheia se diluiu por entre o penario. O sol ameno já não se incendeia naquele mar infindo e já sorrio
ao contemplar aquela bola cheia que vai beijando o mar num desvario. E quando chega a hora, o sol se esconde lá longe, no infinito, e até onde meus olhos não se cansam de alcançar. Momentos lindos, de magia, encanto. Ver esse sol cobrir-se com seu manto de espuma, envolto nesse imenso mar. A Póvoa oferece-te, como a tua terra, oferece-te razões de sobra para encontrar nos largos horizontes, no azul, nas gaivotas, na areia, na paz, imensos motivos. Eu costumo dizer que na Póvoa tenho o meu melhor amigo, não é? Porque eu passo os fins de semana e muitos dias após dias, a passear junto à praia, a olhar o mar. A olhar o mar. O mar é uma fonte de inspiração, na verdade. Permanente. E alimenta. E alimenta, e não se cansa de alimentar, não se cansa de nos trazer sempre novas ideias, novos conselhos, e mais musicalidade, e mais magia também. Mais magia, porque o mar realmente transporta, tem em si a própria magia. Mas há um soneto teu muito interessante, em que tu referes mais do que o mar, mais do que a areia, os pôr do sol, que são lugares belíssimos, como tu conseguiste descrever neste soneto, belíssimo. A gente sente a calmaria neste poema, sente a doçura, a calmaria, a bola cheia da lua, que começa calmamente a aparecer, roubando o sol. Está uma verdadeira maravilha. Mas há um poema do qual eu gostei também muito, e gostava de partilhar hoje com os nossos ouvintes, que é, apesar de tudo, uma referência à Póvoa terra, que tu utilizas, mas de imediato utilizas em duplo sentido, que é o relógio. Tem algum valor para ti especial este relógio que existe na esplanada da Póvoa? Esse relógio é um relógio mágico, porque quem fez a arquitetura do próprio relógio foi um atual colega da Universidade de Sénior. Mas quem construiu o próprio relógio na altura foi um cliente meu quando eu trabalhava no banco, o Benjamin Mourinho. E ele, portanto, nessa altura falou-me no relógio, aquilo nunca mais me saiu da mente, e então, quando comecei a escrever alguns sonetos sobre Diana Barr, sobre Passeio Alegre, sobre Segue de Meio... Escreves sobre tudo isso, é verdade? Sobre essas coisas, fui escrever sobre o relógio, portanto, do velódromo ou da esplanada, se quisermos. E então depois aproveitei, digamos, a questão do relógio para falar um bocado no relógio da vida. Pois, e para falar numa reflexão muito engraçada, curta mas profunda, sobre o tempo e o valor do tempo. É o relógio que vamos ouvir. Quem passa junto à praia na esplanada e leva para o alto o seu olhar, vai ver, naquela torre iluminada, a hora que o relógio teima em dar. Se o tempo para uns não vale nada, é para outros coisa basilar, que o tempo, nesta nossa caminhada, passa a correr para nunca mais voltar. Aprende esta lição. Se o vires passar, não pares.
Continua a caminhar, mas vai descontraído, sem ter pressa. Não vale a pena andar sempre a correr, se na verdade o tempo é para viver e em cada instante a vida recomeça. O tempo. O tempo. O tempo. O valor do tempo e em curtas palavras, aproveitando o relógio real, efetivo da esplanada, como consegues fazer uma reflexão sobre o tempo. Isso, na verdade, deixa-me só dizer assim aqui uma palavra sobre o tempo, porque muitas vezes as pessoas andam perplexas, andam atrapalhadas com a vida, andam desanimadas, e essa mensagem que eu quis passar foi um bocadinho isso, é que em cada instante, de facto, a vida recomeça. Para que olharmos muitas vezes para o passado, cheios de problemas, cheios disso, se podemos recomeçar agora. Tu consegues fazer essa tua própria terapia? Isso, muitas vezes. Consegues? Muitas vezes. Em contrabalanço com aquelas horas de nostalgia e de solidão que a gente já pressente. E muitas vezes pego no baralho precisamente para fazer essa terapia. A que é que chamas esse baralho? Os tais naipes e duques e ficar com os trunfos. E para ficar com os... bom, assim és sempre ganhador. Isso mesmo. Sai sempre ganhador. É uma maneira de atingir os teus sonhos, os teus ideais. E, portanto, ter a terapia da vida, isso praticamente acaba por ser depois uma terapia que nós temos para a vida. É uma maneira, portanto, de reiniciar sempre, não nos deixando desanimar, apesar das maiores perplexidades que às vezes nos podem surgir. A vontade permanente do levantar e recomeçar. E passar por cima. Sim, levantando, recomeçando, passando por cima. Então vamos agora ouvir um outro soneto que se chama Sonho e que eu vou dizer-vos. Sonhei contigo e vi-te entre as estrelas, lançando todo o brilho que há em ti. E entre os mananciais de estrelas belas, tu eras a mais bela que lá vi. E percorri caminhos e ruelas, e olhando essa estrelita, pressenti que estrelas são pinturas, aguarelas. Só tu és sentimento e frenesi. Desfiz-me em pó de estrelas. Descobri que nessa estrela bela me fundi para dar mais luz e vida que emoção. Foi quando despertei. Essa magia me trouxe muita paz, muita alegria. Num belo sonho, um hino à ilusão. Linda a música, não é? Sim, do Charlie Chaplin, e aquelas músicas que nos conduzem ao sonho, não é? Nós temos estado a conseguir, acho eu, com os poemas, a culpa é da seleção, logicamente, mas isto não fica esgotado, nem minimamente vista, mas fica apercebida ligeiramente a tua forma de poetar, particularmente no soneto. Porque tu és, apesar do sorriso fácil, uma alma extraordinariamente sensível. Muito. Sofredora? Às vezes. Muitas vezes? E fazendo sofrer também. Também fazes sofrer? Às vezes. Pois, mas também como pedes perdão, oxalá sejas perdoado por esse Cristo diante do qual te ajoelhas com
É essa parte de desnudar a alma que eu acho engraçado. Às vezes não é só Cristo precisava de pedir perdão. Às vezes não é só. Pronto, mas essas são as contas de outros rosários. Faça a favor então de pedir perdão a quem acha que deve pedir perdão. Porque, tal qual como o soneto que nós vamos buscar nos vai lavar a alma, eu acho que o perdão também consegue lavar a alma, não achas? Acho que sim, e acho que nós devemos ter a coragem de saber pedir perdão na altura própria, não é? E há tanta gente que tem tanta dificuldade. Eu, por acaso, acho que também não tenho grande dificuldade pessoalmente em pedir perdão, mas não estamos a falar de mim, estamos a falar de ti. É porque realmente pedir perdão não é um ato heroico, pois não. Depois achas que é? Depois do erro, pedir perdão, achas que é heroísmo? Acho que o não pedir perdão aqui é um ato covarde, não? Não, sim, sem dúvida. Quanto a isso estamos de acordo. Não pedir é cobardia. Mas pedir também não é heroísmo. Não é difícil, não é fácil, mas eu creio que é um ato de coragem. Acho que é um sim, mas se dá resposta a um erro, e mais que a um erro, se dá resposta a uma dor provocada, acho que o perdão tem toda a razão de ser. Sim, eu acho, seguindo a linha de pensamento que estás a seguir, acho que tens toda a razão. Nós estamos quase no final do programa. E para terminar o nosso programa, eu gostava de dizer um dos poemas que dos quais eu mais gostei também. Eu gosto de todos, tu sabes, e quando me exibes os teus poemas, eu com gosto os leio, com gosto dou a minha opinião, e acho que nunca disse que não gostava, porque seriamente gosto. Mas há um que eu francamente adoro e que exprime esse ser que está traduzido neste gerúndio. Tens este soneto que chamaste Navegando. Eu acho que és exatamente um ser em navegação, navegando. Vamos ouvir então este poema. Navego nesse mar imenso, infindo, ouvindo a doce brisa, o marulhar, e nessa melopeia vou seguindo para onde a maresia me levar. No céu, as densas nuvens se esvaindo em lágrimas que tombam sobre o mar, e as forças lentamente vão fugindo. E sinto-me perdido a navegar. Algumas aves voam lá no céu, sob esse oculto sol, agora breu, amedrontadas por me ver penar. E nesta nostalgia peço a Deus que venha perdoar pecados meus, que a vida insiste em não me perdoar. Esta era a música desta. E acabamos desse Púlveda. Eu espero que esta hora incompleta tenha feito de ti o mais possível, o mais aproximado possível, a imagem do poeta, do retrato do poeta, homem poeta que tu és. Espero que tenhas gostado de ter vindo ao programa. Eu agradeço-te imenso teres vindo. Eu agradeço a mim. Enfim, não tivemos oportunidade de ir mais longe com os sonetos, não dar-lhe a palavra, mas não podia, isto estava já tudo esquematizado. E despedir-nos de todos os ouvintes, das pessoas que já também conhecem a tua obra e que te admiram, e dizer então que, tal qual como eu disse, de hoje a 8 teremos Maria de Rosário Pedreira. A todos aqueles que escrevem, eu não me esqueço. Aproveito os minutos que posso, mas não me esqueço. Estão aqui sobre a secretária de Iluzei na primeira oportunidade. Não deixam de ouvir o programa porque eles vêm. José, boa noite, muito obrigada, até sempre. Muito obrigado por me ouvirem e muito obrigado por me lerem. Muito obrigado também pelo convite. Sobretudo que te leiam. Foi um prazer muito grande. Um prazer também foi meu. Muito obrigada, muito boa noite.